A Ter a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Gleuson, fazemos parte da equipe de ATER, do lote 25, Bahia Produtiva, através da cooperativa Copesuba, e hoje nós temos aqui o nosso colega recente integrado à nossa equipe de assistência técnica, juntamente com a nossa colega que sempre nos assessora nesse trabalho, nas gravações, Elza Ferreira Mendes. E assim, o Rock, o apelido, é Rock. Ele é um excelente profissional, veio para nos compor esse trabalho junto à equipe. E assim, nós já temos um trabalho grande como profissionais, em outras entidades, por exemplo, a Copasub, a EBDA, e assim, veio para compor a nossa equipe. A gente está agradecido pela presença dele, dizer que as comunidades vão ter um excelente profissional no sentido de estar embasado com os trabalhos, com as cadeias produtivas que a gente vem acompanhando. E assim, e além de ser um excelente profissional, um excelente amigo, pessoas que é do coração da gente, Então nós vamos passar agora para ele, para dar as boas-vindas para as comunidades que estão chegando. E hoje nós trataremos de um tema também de importante, que é a questão de espaçamento e distribuição de manivas na área de plantio. Então nós vamos passar a palavra para ele nos saudar a comunidade toda. Bom dia a todos, meu nome é José Antônio Roque, eu sou técnico em agropecuária, estou fazendo parte aqui da equipe aqui da Bahia Produtiva, através da Copesuba. Então, pessoal, as comunidades que estão sendo beneficiadas pelo programa, em breve estarei aí com vocês. Espero fazer um bom trabalho, quero passar as informações corretas para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais. Então, pessoal, hoje nós vamos falar do espaçamento da cultura da mandioca. A cultura da mandioca, igual as outras plantas, as outras culturas, ela exige uma certa tecnologia. Então, através da Embrapa, a gente vai passar essas informações para vocês. O agricultor, ele já tem um sistema dele, ele já usa o espaçamento dele. Mas a Embrapa, que faz pesquisa de campo, tem outros espaçamentos que já deram resultados com maior produtividade. Então a gente gostaria de passar isso para vocês, para quando vocês for renovar, fazer outros novos plantios, vocês usarem esse espaçamento indicado pela Embrapa. Também pela UESB, que já foi pesquisa de campo, que já deram bons resultados. É prática simples, não influi muito, que o agricultor, tudo para ele é novidade. Ele acha que exige mão de obra, exige mais tempo, exige mais maniva e tal. Mas, como a gente vai ver na prática, nós vamos usar esse sistema tradicional do agricultor e da pesquisa da Embrapa. Nós vamos ver que o tempo é o mesmo para realizar o plantio. Então, não vai ocupar mais tempo. Então, a gente espera que o agricultor vá aderir a essa nova tecnologia e usar esse espaçamento correto, indicado pela Embrapa. É assim também, salientamos que assim, é uma questão cultural, dos agricultores trabalhar. Também tem a questão do empregado que vai trabalhar a dia lá para aquele agricultor, que na verdade está habituado ao sistema tradicional cultural da região, E esse é um dos motivos que, assim, essas informações novas de tecnologia que a Embrapa ou que a
a UESB também tem trabalhado muito, chegue até os agricultores, né? E outra coisa que assim, tem alguns mecanismos de mecanização que acabam ajudando esses agricultores a adequar a questão do espaçamento da cultura da mandioca. Nós temos agora, com a aquisição desses investimentos do Bahia Produtiva, tem a aquisição do cultivador. É um equipamento que a maioria das frotas agrícolas que vieram do estado de emendas parlamentar não possui, né? E esse equipamento, sendo adquirido pelo Bahia Produtiva, vai também facilitar, né, esses trabalhos para os agricultores. E aí, introduzindo essa nova tecnologia, que é a questão do espaçamento, né, com mais facilidade e diminuindo assim, até onerando menos custo para o agricultor, né? Bem, pessoal, nós vamos fazer aqui uma demonstração no sistema de cultivo, como a gente já vinha falando antes. Esse sistema aqui é o sistema tradicional que a maioria dos agricultores ainda utiliza no cultivo da cultura da mandioca. Esse é o espaçamento que muitos ainda usam essa forma, essa técnica de cultivo. Dá um metro aqui na outra. Chegando para cá, conforme o colega colocou, nós fizemos aqui uma demonstração de como é cultivado tradicionalmente pelos agricultores atualmente. Tem sido, né, um pouco colocado essas dificuldades, até porque tem muitas ressalvas que a gente precisa colocar.
eles têm, os agricultores, conseguido produzir atualmente dessa forma. Nada contra, nada impede, né? Mas tem seus inconvenientes que os agricultores precisam compreender de fato. Por exemplo, a quantidade de plantas por área, por hectare, não se tem ideia de quantas plantas foram plantadas por hectare. Esse é um inconveniente. Depois, no tratamento cultural dessas culturas, tratamento cultural dessas culturas, ela é dificultada por conta das plantas não terem um alinhamento. E aí isso dificulta na hora de você fazer os tratos culturais de limpeza, dificulta o tratamento cultural na hora de controlar uma praga, uma doença, né? E isso o agricultor ele acaba perdendo por conta de não ter como ter o acesso dentro da cultura para poder fazer esse trato cultural. E aí, assim, né, a Embrapa, tanto a Embrapa quanto as outras entidades de pesquisa, vem colocando que existem essas novas tecnologias de espaçamento e que os agricultores precisam adotar. Agora, por uma questão cultural, eles insistem por falta de pessoas capacitadas para estar orientando esse sentido, né, esse espaçamento correto. Outra hora não tem um equipamento que ajuda na mecanização para poder facilitar esse espaçamento. E aí isso ainda é uma dificuldade para as entidades de até colocar que os agricultores cultivem de forma com espaçamento, né, no sentido de espaçamento simples e no sentido também do espaçamento fila dupla, que é das tecnologias que a gente pretende nas visitas técnicas está passando para eles, né, essa nova oportunidade de cultivo de mandioca. E isso precisa, né, que os nossos ACRs orientem no dia a dia, na prática, para que cada dia mais os agricultores sejam adeptos dessa tecnologia, né, dessa informação nova. Bem, pessoal, continuando aqui com a atividade, com a demonstração, agora nós vamos fazer aqui um sistema de cultivo que é chamado fileira simples. É o mais indicado pela Embrapa.
acesso dentro, internamente da lavoura, onde eles facilitariam todos os tratos culturais que a gente tem orientado, por exemplo, no controle de pragas, no controle de ácaro, no controle da broca, na limpeza, né, na adubação da cultura da mandioca, assim for proveniente, né, se necessário fazer a correção, a gente faria nesses meios, né, onde facilita o acesso do agricultor ao meio da lavoura, né? E assim cultiva-se, né, o espaçamento adequado, né, sendo assim chamado de fileira simples. Isso quer dizer fileira simples porque nós temos uma linha de maniva, uma linha de 1 metro, de 1 metro para o outro, livre para que o agricultor possa caminhar em todo o interior da roça, da lavoura. Continuando, pessoal, isso aqui é chamado de fileira dupla. Também bastante praticado, indicado pela Embrapa e o ESB. Principalmente para agricultor que tem uma área pequena. Você não vê mais na frente que ele possa ser cultivado outras culturas aqui em consórcio desse espaçamento. Pois bem, colegas, assim como o nosso companheiro abriu aqui as covas com uma demonstração, esse aqui é um sistema de fila dupla, né? Onde os agricultores teriam, né, o espaçamento de 60 e 60 centímetros de uma planta para outra, né? Aqui, onde facilitaria, né, esse trato cultural que a gente orientou de 60 em 60 centímetros com espaçamento, né, entre plantas, e aqui a gente teria de uma fila dupla, né, que é uma fila dupla chamada quando tem 2 plantas próximas, e um espaço maior aqui no meio, que aí esse espaço depende do que o agricultor vai cultivar. Se ele trabalha um cultivo maior de uma cultura principal, por exemplo, de feijão, do milho,
né, que não tolera o sombreamento da mandioca, ele pode trabalhar esse espaçamento com mais espaço, por exemplo, até 2 metros, onde ele plantaria o feijão, o milho, a mandioca, o feijão, o milho e as outras culturas, e aí entraria outra linha de mandioca de fila dupla, que seria de 60 centímetros na próxima linha aqui do plantio. Quer dizer, 2 metros ou 1,5 metro ou que seja, depende muito do que o agricultor vai plantar. Ele tem essa linha, faixa de cultivo, né, que ele vai cultivar todas as outras culturas. E aqui, nessa linha de plantio, com espaçamento da fila dupla, que é de 60 centímetros, ele plantaria as manivas, né, no espaço de 60 centímetros, cada um, né? E assim, ele uniformiza, né, a questão toda da área com plantio e não deixa de apenas cultivar a mandioca, ele cultivaria outras culturas também associadas com a mandioca, né? É a vantagem do sistema de fila dupla, porque ele otimiza a área, otimiza a questão dos cultivos, né, na mesma área, e isso é bom para o agricultor, principalmente nesse momento agora, que os derivados da mandioca, eles não estão tendo um preço muito satisfatório para o agricultor, e esse sistema seria adequado, assim, indicado até por nós para ele cultivar atualmente em campo hoje, até porque ele propicia outras rendas para o agricultor, né? E não somente ficaria preso em cima da questão da mandioca. Antes da gente fazer o fechamento dessa atividade de hoje, onde a gente coloca as vantagens e desvantagens de cada sistema de cultivo, de cada agricultor, o nosso colega Roque, ele tem algumas considerações para falar em quantidade de plantas por hectare, né, e em cima de cada sistema de produção, tanto do sistema tradicional do agricultor, que é onde tem o plantio empírico, sem espaçamento, do plantio de fila simples, né, na área toda cultivada dessa forma, e do plantio de fila dupla, né, com espaçamento de 60 por 60 por 2 por 60 por 60. Eu vou passar aqui para ele. Bem, pessoal, naquele sistema tradicional do agricultor, ele vai colocar 10.000 plantas em 1 hectare, certo? Aquele espaçamento deles ali. E aí a gente já viu as vantagens, né? E a desvantagem é aqui lá. A vantagem é que ele é acostumado, tem a habilidade de fazer aquele cultivo. Então a gente recomenda, através da Embrapa, que o mais indicado é a fileira simples. Porque você coloca 16.000 pés de planta, 16.000 pés de mandioca em 1 hectare. Então, se a outra lá, você, do sistema do agricultor, coloca 10.000, no sistema fileira simples, você coloca 16.000 plantas. Então já é uma vantagem que tem mais, como é que fala, 6.000 plantas a mais em 1 hectare. E também a questão do manejo nos tratos culturais, nas capinas, como já foi falado, também no controle de pragas e doenças, colheita e etc.